Jogo de Cintura. Começa agora Jogo de Cintura aqui na TV Diário e também na sua rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo por aqui Daniele Bressan, Débora Evangelista, Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. E hoje a gente quer dar um parabéns especial aos professores, às professoras. Lembrando que nossos parceiros aqui no programa são Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, e Royal Plaza Shopping, completo para você. Pois então, gente, hoje um programa mais do que necessário. Professoras, professores aí, não tem sido fácil esse mais de um ano e meio de pandemia. Exatamente, Eu acho que a gente começaria dando uns parabéns, né? A nossa admiração aqui também, nós temos várias professoras. Só eu não sou professora, viu, gente? Só professora da vida. Tudo professora da vida, exatamente. Mas o quanto, né, da nossa admiração, principalmente eu falo daí como mãe, não como professora, dessa reinvenção dos professores em tempos de pandemia, dessa luta para não deixar os alunos sem aula, desse encantamento que tiveram que se desdobrar entre família, entre casas, entre o próprio aprender, né? Porque aprender a lidar com as tecnologias. Sou muito fã de professora, por isso que eu fui para a área da educação, porque, na verdade, a gente consegue trazer isso que a gente tem de bonito da vida, né? Tentar, a partir dos nossos sentidos, potencializar os sentidos dos nossos alunos e não que eles percebam a partir dos nossos sentidos, né? E então, os nossos professores aqui estão de parabéns, as meninas aqui que também são professoras. E tem bastante coisa para a gente falar sobre os professores, né? A começar por esse respeito, né? Que nós devemos ter, essa consideração. Aliás, é tão bonito quando a gente vê um professor que assume é uma vocação, na verdade, né? Ele passa, né, pela questão de ser apenas uma profissão, pela entrega que se faz, né? Então, o nosso parabéns, né, às nossas professoras. E, claro, nós também somos professores, nos sentimos abraçados, né, pela comunidade. Cada vez que eu passo pela data da minha formatura em Direito, que é 16 de agosto, eu lembro da Débora advogada. Agora, quando chega a época dos professores, que chega, né, o dia do professor, eu lembro da Débora professora. E aí eu me dou conta que eu neguei a Débora professora. Porque eu sou de uma família de professores, primas professores, tias professores, mãe merendeira de escola. Ou seja, eu estava talhada, nasci para ser professora e não queria ser professora. Disse que não seria. A minha mãe queria que eu fizesse magistério, o magistério de nível médio, né, o antigo magistério. E eu não quis fazer. Então, eu negociei com ela. Eu fazia 2 segundo graus. Eu fazia de manhã contabilidade, que era o curso que eu queria, que eram 3 anos para poder fazer o vestibular para direito. E à tarde, então, eu fazia o magistério, que eram 4 anos, tinha 1 ano a mais por causa do estágio, que era aquilo que ela queria que eu fizesse. Vou dizer para vocês que eu fui uma normalista terrível. Eu não duvido. Gente, eu encrenquei naquele Cairu, que agora o Visconde de Cairu de Santa Rosa faz esse ano, lindo, né? Faz esse ano 100 anos. Imagina. Eu encrencava com aquelas professoras, eu discutia, eu brigava, e aí eu saí do magistério com a seguinte situação. Tá, eu vou fazer direito, mas o magistério não saiu de mim. E aqueles 4 anos de magistério brigado, foram de magistério em exercício. Porque quando eu brigava com as minhas professoras, era exatamente na construção do meu conhecimento. Eu sou uma professora que se formou na época do construtivismo, na efervescência do construtivismo. Viva o Vigotes! Viva o Vigotes! Quando a gente nem sabia o que era o construtivismo. Uns achavam que era deixar as crianças fazer o que quisesse, né? Que o que não podia era ter aquela disciplina, quando, na verdade, o construtivismo não tem nada a ver com a indisciplina, né, que pode acontecer. Então, eu cresci naquela efervescência. E o magistério não saiu de mim. E aí eu tive uma felicidade, que quando eu fui fazer o vestibular para Direito, eram 9 por vaga. Primeiro vestibular de Direito, campus da Unigi, Campus Santa Rosa. E o tema da redação foi exatamente construtivista. Claro, passei.
Passei. Naquela época o vestibular era uma prova por dia de... Eram 4 dias. Daí tinha lá português, tinha matemática, tinha química, física, mas a redação definia. Tudo discursiva. E a redação definia. E aí eu acho que eu fui bem exatamente porque era um tema que eu gostava. Ou seja, eu sempre digo, eu terminei o ensino médio, fiz o magistério que a minha mãe queria, disse que eu ia entregar o diploma de professora para ela, que o respeito e a educação não deixaram eu entregar, mas eu também não teria condições psicológicas de entregar, porque eu me entreguei ao magistério. E aí eu fiz direito, terminei o direito, fiz a especialização e fui para onde? Para a sala de aula. Então eu só não fui professora de criança. Até fui no magistério, fiz os estágio obrigatório, aquelas coisas todas. Mas posso dizer para vocês que eu tinha primas que eram alfabetizadoras. Que loucura! E a alfabetização me dava medo. Porque alfabetizar uma criança é de uma questão, de uma seriedade tão grande e profunda, que eu dizia assim, meu Deus, se eu não alfabetizar corretamente, essa criança vai com lacunas para a vida inteira dela. Então eu não dei aula para alfabetização, eu fui dar aula para 3º ano de ensino fundamental. E depois aí fui dar aula para adulto. Mas aqui da nossa sala, quem eu imagino, deixa eu pensar, tu, Dani Bressan e Dani Minello, tem fundamentos em pedagogia. Em, digamos assim, toda essa base. Sim, também. Trabalhar com criança. A Deborah tem. Eu não sou nem autorizada, inclusive. A Deborah tem pelo curso... Não sou mesmo. Só um pouquinho. A Deborah tem pelo curso normal e tu tens porque tu fez licenciatura. Mas eu não tenho, eu não posso trabalhar com menos de 5ª série. Sim, mas disciplinas voltadas à questão pedagógica tu tens. Matei. Matou? Na faculdade, por exemplo, até eu encontrei esses dias a minha professora. Maravilhosa, muito amiga da minha mãe. Esqueci o nome dela, inclusive, agora. Depois eu me lembro. Pensa no alfabeto e tu lembra. Da didática. A didática, exatamente. Matava. E a tua formação tem, por excelência, a questão didática. Eu tenho essa curiosidade de saber como um professor, como um profissional com essa fundamentação didática, que a Deborah tem pelo curso normal, que a Dani não matou, mas... Matei. Edneia. Viu, pessoa alfabética? Professora Edneia. Beijo. Como você que tem, a pessoa que tem a formação com fundamentos fortes na didática, como vê isso, o dia de hoje, né? Isso é uma curiosidade. Pois é. É bem interessante, Carla, essa pergunta, porque, na verdade, nós estamos iniciando o 2º semestre da UFSM e tem uma disciplina que é de estágio supervisionado 1, em que os alunos agora mudou, né? Eles já têm as 2 doses da vacina, eles poderão estar no presencial. Só que eles foram privados durante 1 ano e meio dos estágios presenciais e estiveram somente no online, né? Então, a gente começa a repensar como fazer. E hoje eu conversava com dois destes alunos estagiários que me questionavam como que eu vou fazer a observação, professora, online. E eu disse assim, essa observação online vai partir a partir da tua dedicação e da tua proposta do que trazer para esses alunos. Ou seja, o professor ele tem que ter esse encantamento para convencer o seu aluno de que faça aula. Imagina uma atividade prática, né? Mas a questão da didática, voltando especificamente à tua pergunta, eu costumo falar uma frase assim, desde o início das aulas, né? Tanto no curso de pedagogia, que forma os futuros pedagogos, quanto no curso de licenciatura plena em educação física, que nós temos que ter mais escuta pelos nossos alunos. Nós temos que conhecer a nossa realidade para depois querer trazer qualquer tipo de didática ou metodologia de ensino. No momento que eu crio esse alicerce, né, de conhecer, de dar valor a essas pessoas que estão ali naquele momento, estão como alunos, porque eles estão naquele momento, né, como alunos, eles serão futuros profissionais da área que quiserem, que escolherem futuramente. Mas esta didática da escuta, de eu me interessar, de onde que você vem, qual é a tua história de vida, e a partir disso construir o que existe dentro de um macro plano, que é o plano de aula, o plano de ensino, dentro das propostas do que trabalhar em determinados níveis, seja na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, aí sim a gente vai construir esses saberes, que requer o quê? Estes 5 sentidos desse professor, né? Então, o que eu convoco e que eu gostaria, na verdade, e fico muito feliz que os meus filhos passam por esse tipo de ensino, né? Esse ensino globalizado,
de tu valorizar o ser humano pelo que ele é. Escutar este aluno, o que ele deseja do ensino, seja no segundo aninho dos anos iniciais, seja no ensino médio, quais são as necessidades que se tem. E dentro desse período, desse contexto pandêmico, nós percebemos as necessidades maiores eram o quê? Os laços afetivos que a gente foi perdendo. E como estabelecer esses laços a partir de uma tela retangular? A partir da escuta. A partir de atividades que eles mostrassem o que eles estavam fazendo no seu cotidiano, trazendo para essas relações de qual ano que eles estão no período escolar. Olha só. Eu sou muito fã da educação, gente. Se eu fosse permitida, eu ficaria falando o lado bom, o lado bonito da educação. E é isso que a gente gostaria, né, que as famílias valorizassem, né? E se colocassem no lugar do professor, né? Porque uma coisa ficou bem interessante durante a pandemia, gente. Nós quase não demos contas de 2 ou 3 crianças que são os nossos filhos em casa. Aí a gente pode ter uma pequena ideia do que é um professor com 35 filhos nossos, né? E eu acho que a gente trabalhou um pouquinho mais essa questão da empatia e eu acho que entra mais a questão agora da valorização cada vez mais acentuada do professor, né? Exato. E eu lembro agora da Fábio, em outro programa, falando da experiência de observar o filho dela no ensino remoto. Qual é a tua leitura do professor, Fábio, nesse período? Olha, gurias, o que eu consegui observar, né? Eu acho que o professor, ele se desenvolveu muito. Imagina, ele teve que se adequar a todas as tecnologias, tudo que isso demandou, né? E de uma forma muito rápida. Mas eu acho que eles desenvolveram também muita questão da observação, sabe? Eu me senti, e eu disse isso numa reunião, numa das primeiras reuniões de avaliação que a escola fez, online, obviamente, de como é que estava sendo aquele processo. E eu disse o seguinte, eu me sinto muito, mesmo não estando com ele em casa, porque eu trabalhei presencialmente, eu me sinto muito segura de que ele está sendo olhado, de que ele está sendo cuidado. Eu acho que os professores desenvolveram muito essa preocupação também, foram, obviamente, muito além de professores, sabe? Eu acho que eles estavam muito atentos para os sinais que as crianças, que os adolescentes estavam dando, para ver como é que aquela experiência soava para eles, né? Para ter tendo esse zelo extra. A mim chamou muita atenção nesse período. Lembrando que, muitas vezes, no caso do filho da Fábio, o período da adolescência, né, mais do que a infância, pode propiciar, digamos assim, um afastamento maior, uma câmera que não abre. Então, esse professor tem que ter uma perspicácia muito grande para conseguir fazer esse acompanhamento. E isso, às vezes, não é em 1 dia ou 2 de aula, né? Às vezes pode levar um semestre. Mas a gente segue com esse assunto depois do intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura.
Voltamos com um programa que hoje é especial em homenagem aos professores e professoras. E depois de toda essa vivência desse período pandêmico, com certeza eles merecem toda a consideração e homenagens. E a gente começa esse bloco com uma homenagem. Uma homenagem à nossa professora, eterna professora, e à nossa querida Aristilda Réquia, com essa coletânea Estação 50, os poemas da nossa santamariense Aristilda Réquia. 2 momentos. Se estás alegre, o mundo que te cerca tem encanto, beleza, poesia. Até as pedras sorriem, quando passas num rasgo desmedido de alegria. Se estás triste, a névoa que te abraça comprime o coração. Já sem abrigo, desfolha a flor, murcha e fenece a haste, e a própria solidão chora contigo. Um grande beijo para nossa Aristilda Réquia. Eu tive o privilégio de conviver um pouquinho com a Aristilda no Rotary. E ela, então toda quinta-feira tinha reunião do Rotary e a Aristilda era responsável pelo protocolo. Claro, né? Então, assim, uma pessoa de uma generosidade muito grande na forma de falar, na forma de agir, de nos ensinar. Ela é uma eterna educadora, então ela está sempre te ensinando, te trazendo lições. Um grande beijo à nossa querida Aristilda. Eu tive a oportunidade de conhecer a Aristilda, primeiro porque ela é autora do hino da cidade, né? Da letra, enfim. E me marcou sempre muito, a melodia é muito linda, a letra é muito bem feita, e eu sempre quis conhecer isso desde ensino médio, quando teve um concurso literário e a premiação foi na Câmara dos Vereadores e foi, confesso para vocês, a primeira vez que eu prestei atenção, assim, ó, totalmente na letra do nosso hino. E eu, nossa, mas eu quero conhecer. E pude entrevistá-la num período, agora, em 2016, eu conduzia um programa chamado Perfil, sobre pessoas que fazem parte da história ou do dia a dia da cidade, e com certeza uma das primeiras pessoas em quem eu pensei foi Aristilda Réquia. Tive a alegria de ser recebida na sala de casa por ela, uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa generosíssima. E aí é que tá. Eu quero voltar a esse ponto, a essa questão da generosidade, mas eu acho que é mais para o final. Quero ouvir mais a Dani falando sobre o que eu pensei, né? Fazer uma progressão, porque a Dani Minello falava da experiência dos pequenos, a experiência com os pequenos. A gente tocou no caso aqui da observação da Fábio com o filho em casa, né? E a observação que ela faz dos professores também nesse período. Para ti que é professora dessa faixa, né, de adolescentes, enfim, ensino médio, Dani, como é que tem sido esse período? Parabéns. Obrigada. Parabéns para todo mundo. Né? Todo mundo é professor de alguma maneira. Eu não sei, eu vou ser bem sincera, tá? Porque quem me conhece sabe, eu não sei mentir. Eu adoraria, eu queria ser falcatrua, meu sonho era ser pilantra, sabe? Falcatrua, mentir, eu adoraria. Mas eu não sei. É que eu não sei porque eu não gosto de passar trabalho. E mentir dá muito trabalho. Então eu falo a verdade, só falo uma vez. Só tenho que falar uma vez só. Vocês querem... Eu tenho três pontos, assim. Eu tenho um ponto tranquilo de fala. Eu tenho um ponto mediano e eu tenho um ponto um pouco que incomoda as pessoas. Qual que vocês querem ouvir? Eu tenho os 3 preparados. Histérico. Não falei histérico, falei que incomoda. O que incomoda é a histeria, vai. O que incomoda as pessoas. Eu já fiz uma leitura sobre a tua pessoa. Lembrando esse ponto histérico que a Dani Não precisa um programa só para isso. Só o que incomoda. Um programa só para isso. Lembrando a chefia do Diário da CDN, né, nosso amigo Denis Olim, Carla Torres, a Fabiana Heimberger, que eu estou ao lado de uma advogada. Qualquer coisa eu me aprendo nessa mulher aqui. Não, pode falar. Então eu não vou falar dos outros. É isso? Não sei, tu que escolhe. A gente tem... eu vou começar do lado mais pesado, meu lado pesado, e depois eu amenizo pra ficar legal, né? Que aí fecha com aqueles coraçãozinhos. Eu não sou uma pessoa... Eu sou uma professora prepotente, essa é a verdade, tá? Eu sou uma profissional prepotente. Então, pra eu ser assim, eu tenho que fazer a coisa bem feita, e eu acho que faço bem feito. Quando alguém me diz assim, Dani, boa aula, eu digo, vai ser boa, que sou eu que vou dar. Não é pra aplaudir isso aí, essa parte. Vai. Adoro! Vai lá. Mas tudo isso porque eu também aprendi muito com os meus erros. Profissionalmente eu sempre fui muito boa, mas humanamente não. Eu já fui uma professora... Bom,
Eu fui uma professora tenebrosa. Eu não queria ser minha aluna. Bom, para resumir, eu tenho um colega maravilhoso, Gilberto, que sempre diz, Dani, não é a gente, porque os alunos acham que a gente é maravilhoso. Nossa, professora, é maravilhosa. Nossa, professora, eu ganho muito elogio, eu fico perplexo, eu digo, mas de onde? Com quem vocês conviveram até agora? Tem muito tabajara, tem muito profissional ruim, isso é verdade, gente, a verdade tem que ser dita. Aí o Gilberto diz, né, Dani, não é a gente que é bom, que tem muita gente ruim no mercado. Então a gente desponta, entendeu? Essa é uma parte da profissão que ninguém fala. Segunda coisa, eu não tenho isso que eu adoraria ter, essa coisa linda da Dani. E que eu acho linda, a minha mãe ouve a Dani e diz, meu Deus, que mulher. Eu digo, mãe, ela é assim de verdade. A Daniela, menina, ela é assim, ela é querida. Um beijo, mãe da Dani. E se ela não é, nossa, que baita atriz. Entendeu? Não, eu sou atriz. A tristeza da família. Mas pode conversar com todos os meus convívios. Eu Tô sou brincando, não, Mia, eu sou Deus Uma o livre. atriz de verdade. Eu sou atriz, mas não sei blefar, não. Não, Deus o livre. E a Dani, mas tu ouve a Dani falando, eu digo, eu quero ser aluna da Dani. Ai, as minhas alunas podem dar depoimento. Eu quero ser uma professora que nem tu. Mimosa, sabe? Mas eu sou o terror. Então, assim, eu não faço aula pensando essa construção que a Dani tem, eu não tenho. Como eu dou aula há muitos anos para adolescente, cursinho, concurso, é outro nicho, N de nariz, nicho de mercado em que eu trabalho. Então, eu não tenho essa preocupação moral da educação. Não tenho, vocês me desculpem, vocês falaram que eu podia falar. Eu não tenho essa preocupação moral. Eu tenho o quê? Respeito. Mas um respeito absurdo pelas séries iniciais. Porque eu trabalho em escola particular e somente em concursos e coisas particulares. O salário do profissional, das séries iniciais, a hora-aula é inferior, mas muito inferior a de quem trabalha no ensino médio que nem eu. Que é um absurdo. Isso é um absurdo. Que fique bem claro. Não é possível que quem trabalha com uma criança ganhe menos que quem trabalha com adolescente de 16, 17 anos. Não entra na minha cabeça, vocês me desculpem, mas eu não consigo comensurar isso aí. Por outro lado, também, tem a parte divertida, porque como eu trabalho com adolescente, e eu escolhi, eu não gosto de criança, não maltrato, não faço mal, acho bonitinho, mas não gosto. Tá? Não gosto. Eu não gosto de pergunta que a resposta é óbvia. Tem que copiar? Escreva lápis. Não sei. Faz como quiser. Tá? Faz como quiser. Desde que faça. E se não fizer, também não tem problema. Vai. Pode falar. O filho dela já foi meu aluno, o evangelista. Foi. Aluno E sobreviveu. E sobreviveu. Tá lá bem bonito. Tá lá bem bonito. Tá lá bem bonito. Tá lindo. É forte teu filho. Vingou. Mas é muito bonito trabalhar com adolescente. Agora eu vou para esse lado fantasioso. Porque o adolescente ele tem uma energia, ele tem uma fantasia, os problemas dele são enormes, que são desse tamanho. A minha amiga há 3 anos, professora, e agora eu falo mais comigo, gente, que horror! E eles, a professora não debocha, é o meu sentimento. Eu digo, eu debocho sim, filha. Toma uma água que passa, dá um tic-tac que ela melhora. Vai pro Instagram e bloqueia, ver o que acontece, sabe? Eu brinco, eu acho divertido. E é uma profissão muito interessante, porque a gente vê, por meio dessa profissão, como a sociedade se constrói ao longo do tempo também. E aí a questão é importante, eu dou muita importância para isso. Quando eu falo, eu não escolhi. Eu acho que ninguém, né? Escolhe isso, achando assim, eu acordei, hoje eu sou professora. Eu não tinha filha, minhas bonecas não eram minhas filhas, eram minhas alunas. Tinha um galpãozinho de madeira atrás da minha casa em Camobia, botava todas enfileiradas. Digo, não olha pro lado. A boneca, imagina a boneca nem se mexe. Sim. Você tava brincando. Tava brincando. Exercendo. E eu sempre digo uma coisa. O dia que eu entrar numa sala de aula, seja por motivo que for, dinheiro, fama, que, nossa, Santa Maria, nossa, nós deixamos famosos que é um horror. Seja por dinheiro, que eu ganho um horror também. Seja por dinheiro, fama, por não ter o que fazer, que nem tem gente que diz, não consegui fazer outro curso. Seja pelo que for. Eu sempre vou entrar achando que alguma coisa vai mudar. Esse é o ideal. Senão, eu não vou entrar numa sala de aula. Eu não entro numa sala de aula, eu não falo sobre a minha... Eu sou uma profissional. Eu falei para vocês, eu não sou educadora, eu sou profissional. E para mim, olha só, a gente está com 2 minutinhos para terminar esse programa. E eu
Hoje eu vou falar. Eu sempre fico mediando. Pra mim, Carla. entre 2008 e 2021, agora julho deste ano, em que eu estive professora universitária no curso de jornalismo, o que eu vejo? Uma progressão dessa condição em que a Dani observa os adolescentes, a preocupação que é tão, parece até ainda infantil em alguns aspectos, ela já migra para essa vida adulta que se abre frente a eles. São pessoas que muitas vezes não têm condição plena de pagar uma universidade, mas estão ajudando, estão trabalhando, ajudando seus pais. Ou elas têm extremo carinho e amor por aquela dedicação dos seus pais para com eles. Isso foi uma observação que eu fiz ao longo desse tempo todo. Então, o que me vem? Eu não tive disciplinas voltadas, por isso que eu perguntei sobre a pedagogia, disciplinas voltadas à pedagogia. Eu, na minha formação como jornalista, no mestrado, no doutorado, não tive essa formação, fui buscar por fora, mas essa coisa de conduzir o processo, não ser dona do processo. Ter a noção de olhar para aquela pessoa como alguém que espera de você o que, na verdade, você vai fazer com que ela construa. E ela busque nela mesma. Ela instrumentalize os seus conhecimentos, porque é preciso também dizer para essas pessoas assustadas com o futuro, temerosas, que elas são sim capazes. Encorajamento é uma função na qual eu entendo que todo professor, mas na universidade isso é muito importante, todo professor tem que fazer, tem que ter função de encorajar. Para quem quer ser encorajado. Para quem quer ser encorajado. Tem mais isso. Encorajado. É uma via de duas vias. A autoestima é muito importante, ela muitas vezes não está em dia e você tem que ter essa sensibilidade. Ou é desejável que esse professor observe isso e que também proporcione caminho. Mais uma carga para o professor, então, Carla. Isso, parabéns. Pelo menos é um resultado, é uma necessidade que eu via e um resultado que chega, se você consegue captar isso. Só que, claro, no ensino remoto ficou mais difícil ainda. Agora, uma coisa que me preocupa bastante no nível universitário é a mercantilização das relações de ensino-aprendizagem. Posso falar uma pequena frasezinha bem rapidinho? Estamos estouradas. Estouradinhos. Assim, ó, Vai dar lá. os parabéns para esses alunos que estão entrando no curso de pedagogia, nos cursos de licenciatura, que estão entrando com um gás, assim, ó, imenso e desejando cada vez mais, mesmo com todos os problemas que a educação tem, estão querendo ser professores e estão querendo fazer a diferença na nossa sociedade. A partir da semana que vem nós teremos várias produções do semestre anterior, com curtas-metragens que a própria instituição da UFSM construiu dentro das disciplinas para mostrar essa beleza de ser professor. Tchau, parabéns. Até o próximo programa. Jogo de Cintura.